Deus está presente o tempo todo. Nós não estamos presentes em Deus o tempo todo. Então, ok, nosso objetivo aqui é permanecer em Deus o tempo todo. Não mais ter horário para ficar presente com Deus, não mais ter horário para oração, não mais ter horário para lembrar de Deus, né? Não mais conviver com Deus memória, né? E se você não sabe do que eu estou falando sobre Deus memória, pesquisa aqui no canal, tem um vídeo falando exatamente sobre o Deus memória. Então, como é que a gente faz para estar com Deus o tempo todo? Eu vou gravar outros vídeos falando de outras abordagens, de outras coisas que não funcionaram para mim, de outras coisas que funcionaram para mim. E uma das coisas que funcionou para mim foi orar. Me desculpa rir, mas eu sei que isso é óbvio e provavelmente você não queria ouvir essa resposta, mas essa é a resposta mais óbvia e funcional. E eu não estou dizendo sobre orar num horário específico, né? Não é orar à noite, orar à tarde, orar de manhã, né? Não é com mais frequência que você vai conseguir se aproximar de Deus de maneira permanente. Não é orando com maior frequência. Vou orar com maior frequência no sentido de, não, agora eu orava só à noite antes de dormir, agora eu vou orar de manhã, à tarde e à noite. E aí vou estar mais próximo de Deus. Eu concordo que provavelmente isso vai te ajudar a se aproximar mais de Deus. Mas o nosso objetivo aqui, né, pelo menos o meu objetivo, eu estou documentando isso ao longo do meu canal no YouTube, inclusive se inscreve se você quiser continuar acompanhando esse processo, é estar com Deus o tempo todo e não em determinados horários, né, certinho. Então, para que isso aconteça, você precisa estar em oração o tempo todo. Não só, né, na hora do almoço, obrigado, meu Pai. Não só na hora de dormir, abençoa a minha noite, meu Deus. Não só de manhã, abençoa o meu dia, mas também, né, a cada minuto do seu dia. E é claro, isso vai ser difícil, não estou dizendo que vai ser fácil para você permanecer em oração, porque é isso que a gente busca, né, permanecer com Deus. É uma das coisas que você tem que normalizar no seu dia, né, a conversa permanente com Deus, né, porque às vezes a gente tem a ideia de que para falar com o nosso pai, né, e aqui eu dou ênfase no pai, a gente precisa de um motivo especial, né, e a gente não precisa de um motivo especial para falar com o nosso pai, percebe? Ele é nosso pai, então a gente não precisa, né, de que seja um grande pedido ou que tenha acontecido um grande evento na nossa vida positivo para que a gente agradeça ou pedir ajuda. A gente não precisa de nada disso. A gente pode simplesmente, a conversa pode surgir naturalmente, e é assim que deve ser, né? A conversa com Deus de forma permanente ao longo do seu dia é uma das coisas que vai te ajudar a permanecer nele, porque isso vai te tornar consciente de que ele está contigo o tempo todo. Então essa foi uma das coisas que mais funcionou para mim. Eu confesso que às vezes eu não esqueço, né, porque assim como a gente quer permanecer, né, consciente da presença dele, quando a gente esquece da presença dele, às vezes a gente deixa de conversar com ele em determinados momentos, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Então, vai requerer um esforço da sua parte. Eu recomendo você usar um temporizador, talvez de 30 em 30 minutos, é o que eu faço aqui. Coloco um temporizador de 30 em 30 minutos, e a cada bip, né, toda vez que ele desperta, eu me questiono. Eu estava presente com Deus, eu estava conversando com ele. Não estou dizendo que você tem que ficar pensando o tempo todo, não é disso que eu estou falando. Você não precisa estar pensando o tempo todo. Você também não precisa falar para conversar com Deus. Deus sabe o que está no teu coração. Então, você pensar já é o suficiente para que a sua conversa com Deus aconteça. Mas a gente poderia ir até além disso e eu te dizer que você sentir gratidão por um momento que você está vivendo, sentir gratidão por coisas que antes você via como banais, também é uma conversa. Mas eu vou deixar essa parte do sentir, preciso de um pouco mais de tempo para abordar por um outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te passar a importância da oração constante. Normalize conversar com Deus, né, mentalmente, ou em voz alta se você preferir. Normalize conversar com Deus mentalmente ao longo do seu dia. Não só sobre coisas importantes, mas sobre coisas comuns do seu dia a dia. Né, comentários sobre dificuldades que você está tendo, não necessariamente pedido de ajuda, mas só comentário. Né, assim como você comentaria com um amigo seu, com seu pai, poxa, estou tendo muita dificuldade nisso aqui, né? Você pode comentar com Deus também. Claro que você sempre pode pedir ajuda dele, né? Mas para não ficar uma conversa tão pede, né? Pede o tempo todo, para que você normalize mesmo a conversa no sentido de conversando com o pai. Acho interessante de você não só pedir, não só agradecer, também pedir, também agradecer, mas também ter a conversa comum ao longo do seu dia. Acho que isso com certeza vai te ajudar a se tornar mais consciente da presença dele o tempo todo, porque Deus está presente o tempo todo, nós não estamos presentes em Deus o tempo todo. Essa é uma diferença importante para observar. Isso tem me ajudado, eu espero que isso te ajude também. Comenta aqui embaixo se você vai tentar e me diz se você tiver alguma dúvida, se você discorda dessa ideia, se você executar e tiver dificuldade, você me fala. Talvez eu também tenha tido dificuldade em relação a isso e posso ter esquecido de colocar nesse vídeo.
A dificuldade que eu tive principalmente foi questão de lembrar mesmo, né? No início, quando você está tentando se acostumar a conversar mais com Deus, e até hoje eu tenho dificuldade com relação a isso. Eu tento conversar em todos os momentos, e em muitos momentos eu não consigo conversar com Deus, né? Não lembro de manter uma conversa com Ele constante, quando eu estou, por exemplo, fazendo uma coisa que requer mais atenção. Mas essa é uma coisa que me ajudou bastante a melhorar, pelo menos, a minha consciência da presença de Deus no meu dia a dia. Eu espero que te ajude. Comenta aqui embaixo o que você achou da ideia, se você concordou, se vai praticar. E se inscreve no canal para continuar acompanhando esse processo meu de permanência em Deus.